Em março de 2020, algumas coisas mudaram. O Covid-19 se alastrou pelo mundo, e essa pandemia trouxe consequências que afetaram em vários aspectos a nossa rotina. O número de casos confirmados esse tipo de uso é de não viajar. E as academias esportivas públicas e privadas estão fechadas por prevenção ao novo coronavírus. Olá pessoal, eu me chamo Isadora Cardoso, eu sou acadêmica da Faculdade Madre Teresa e hoje eu vou falar um pouco sobre Covid-19. Esse é um trabalho referente à disciplina de Biologia Celular do curso de Educação Física. Bom, o que é Covid-19? Covid-19 ela é uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2, que também é conhecido como coronavírus. O quadro clínico dessa doença, ele varia entre pacientes assintomáticos, ou seja, que não apresentam quaisquer tipo de sintomas, a pacientes com quadros graves respiratórios. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a maioria dos pacientes podem ser assintomáticos, cerca de 80%, e cerca de 20% dos pacientes necessitam de um atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, e aproximadamente 5% desses pacientes precisam de um suporte avançado, do uso de suporte ventilatório por conta da insuficiência respiratória. O que é coronavírus e como surgiu? Coronavírus faz parte da família de vírus que causam infecções respiratórias. Ele foi descoberto no ano de 1937 e no ano de 2019 foi descoberta uma variação desse vírus que é responsável pela atual pandemia que estamos passando. Alguns pesquisadores chineses dizem que essa variação do vírus surgiu na cidade de Wuhan, que é uma cidade localizada no centro da China. Os primeiros casos de 2019, eles surgiram em Wuhan em um mercado de comidas exóticas. Alguns animais silvestres são portadores de algumas variações desse vírus, como o morcego, e nesse mercado alguns tipos desses animais silvestres são consumidos. Então, alguns pesquisadores dizem que esse vírus surgiu de lá. O vírus, ele penetra pelas mucosas dos olhos, boca e nariz, e ele age principalmente nas vias respiratórias. O vírus, ele costuma ser transmitido pelo contato pessoal com a presença de secreção contaminada, como gotículas de saliva, catarro, espirro, pelo toque das mãos, por objetos ou superfícies contaminadas, como maçaneta de porta, sacola, caneta, no qual a pessoa pode espirrar e pode ficar gotículas contaminadas por lá e outra pessoa pode pegar, passar no rosto, por brinquedos, entre outros objetos. Sobre os sintomas, os quadros eles podem variar de um simples resfriado a uma pneumonia severa. Como eu já falei anteriormente, a maioria dos casos são de pacientes assintomáticos, porém, isso não impossibilita de que o vírus seja transmitido, por isso é essencial o uso de máscaras tanto nas pessoas infectadas quanto nas pessoas não infectadas ou que acham que não estão infectadas. Os principais sintomas são tosse, febre, coriza, dor na garganta e o mais grave, que é a dificuldade respiratória. Sobre os sintomas, os quadros eles podem variar de um simples resfriado a uma pneumonia severa. Como eu já falei anteriormente, a maioria dos casos são de pacientes assintomáticos, porém, isso não impossibilita de que o vírus seja transmitido, por isso é essencial o uso de máscaras tanto nas pessoas infectadas
quanto nas pessoas não infectadas ou que acham que não estão infectadas. Os principais sintomas são tosse, febre, coriza, dor na garganta e o mais grave, que é a dificuldade respiratória. O diagnóstico ele é feito primeiramente pelo profissional de saúde, que vai avaliar o quadro do paciente, os sintomas que ele apresenta, se ele apresenta tosse, febre, coriza, insuficiência respiratória, há quanto tempo ele vem sentindo esses sintomas. Caso ele apresente os sintomas da doença, o profissional de saúde pode solicitar 2 tipos de exames laboratoriais, que é o exame de biologia molecular, que detecta não só COVID, como também influenza, e o exame de imunológico, que pode detectar ou não a presença de anticorpos, e pode ser feito também sobre o histórico domiciliar e de contato desse paciente. Se esse paciente teve contato com pessoas infectadas 7 dias antes de apresentar os sintomas, se ele teve contato com pessoas que não fizeram teste, mas que apresentavam sintomas da doença, entre outros fatores. Ou seja, o médico ele vai avaliar todo esse conjunto para diagnosticar o paciente. Sobre o tratamento, no atual momento não existe vacina ou medicamento específico para a Covid-19. O que os médicos fazem basicamente é tentar controlar os sintomas que a doença causa, como febre, insuficiência respiratória. Em alguns casos em que os pacientes apresentam pneumonia, é feito o uso de antibióticos para contornar, para proporcionar o bem-estar desse paciente, até que o próprio organismo se cure da infecção. Casos de internação, geralmente eles só são indicados para os pacientes mais graves, pacientes que apresentam insuficiência respiratória. Caso você fique doente, é indicado o isolamento domiciliar. Se o paciente não mora sozinho, é indicado que ele fique em um compartimento isolado da casa, sozinho, sem contato com outras pessoas, que ele use sempre máscara, que não só o paciente, como os familiares, as pessoas que moram na mesma casa, tenham todos os cuidados, como higiene pessoal, se possível, lavar sempre as mãos com sabão e utilizar álcool a 70%. O paciente também sempre deve usar máscara. Os familiares sempre usar máscara. A melhor forma de prevenção é o uso de máscara, o uso de EPIs, lavar as mãos, higiene. Como eu já falei anteriormente, o vírus pode ser transmitido por objetos, então só sair de casa caso necessário. Ao voltar para casa, ter também muito cuidado com a máscara, porque a pessoa pode sair e se ela tirar a máscara de forma incorreta, ela pode também adquirir o vírus. Sempre lavar bem as mãos, lavar as coisas, se possível passar álcool nas coisas que vêm da rua, entre outros cuidados. Algumas perguntas frequentes sobre o coronavírus é a questão da quarentena. A quarentena, ela é o isolamento social e é muito importante também, se possível, se isolar dos familiares em casa, principalmente de idosos, pessoas com doenças crônicas. Outra pergunta muito frequente é sobre a questão dos antibióticos. Os antibióticos não combatem o coronavírus, porque os antibióticos eles combatem bactérias e não vírus. Outra pergunta frequente é a vitamina C, se a vitamina C ajuda. O mais recomendado é que a pessoa tenha uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável ela vai reforçar todo o imunológico dessa pessoa, não só a vitamina C. Outra pergunta frequente é o tempo de incubação do vírus. O tempo de incubação do vírus é de 1 a 14 dias, geralmente de 1 a 14 dias.
Outra questão que também causa muito curiosidade é se a pessoa que foi infectada pelo coronavírus, depois de um tempo, se ela pode transmitir o vírus. Não, a pessoa que foi infectada e que se curou da doença, ela não transmite mais o vírus. Outra questão é a dos fumantes. Os fumantes têm sim uma probabilidade maior de adquirir a doença pelo fato do coronavírus dele ser uma infecção respiratória, dele causar danos respiratórios. Então, pessoas fumantes têm uma probabilidade maior de adquirir o vírus também. Como ainda não há uma vacina, a melhor forma de prevenção é sim o isolamento social e o cuidado pessoal, principalmente o cuidado pessoal. Então, a gente nunca sabe quando a pessoa está infectada, porque tem muitos pacientes assintomáticos. A gente nunca sabe se a superfície de algum local que nós podemos tocar na rua, alguma sacola de um delivery que chega em casa, se pode estar infectado ou não. Então, o cuidado pessoal e o isolamento social ainda é a melhor forma de prevenção contra o Covid. É muito importante ficar atento a todos esses detalhes. No uso de máscara, a probabilidade de uma pessoa ser infectada, onde uma pessoa tem a doença e a outra pessoa não tem a doença e ambos estão de máscaras, a probabilidade de infecção é muito baixa do que se ambos estivessem sem máscara ou apenas um estivesse usando máscara. Então, é muito importante que sigam todas essas orientações que vêm vindo diariamente nos sites, na internet, nos jornais pela OMS. E o melhor conselho que eu posso dar é: fique em casa. Tudo ficará bem. Isso mesmo, tudo ficará bem. Em momentos incertos como esse, a força e a persistência geram resultados incríveis que provam que as circunstâncias não nos param. Veja essas histórias. Em 1890, em uma cidade no interior da Indiana, Estados Unidos, nasce um menino. Aos 6 anos de idade, seu pai faleceu. Precisando ajudar no sustento de 2 irmãos, aos 12 anos abandonou os estudos. Ao passar do tempo, com muita batalha fundou seu primeiro restaurante. Porém, o local foi fechado pois uma estrada seria construída em cima do seu empreendimento. Mas ele não desistiu. E mesmo aos 65 anos de idade, criou um empreendimento milionário, o KFC. Essa é a história do Coronel Sanders. E em 2001, uma jovem de 22 anos, recém-formada em educação física, sofre um acidente de moto e fica paraplégica. Isso quase acabou com seus sonhos profissionais. Mas em 2008, ela fundou a Talento Incluir, uma empresa para inclusão profissional, com um faturamento milionário. Em 2020, saiu na Forbes como uma das mulheres mais poderosas do país. Essa é a história de Caroline Guinarra. A linha do tempo traz consigo relatos de lutas e guerras. Porém, lutas e guerras trazem conquistas. Tenha uma visão, um sonho, um objetivo e trace sua rota rumo ao resultado final. E sim, tudo ficará bem. E o melhor de tudo é que você não está sozinho. Nós estamos com você.